Gênesis, capítulo 7. Noé e sua família entram na arca. E o Senhor disse a Noé: Vem tu e toda a tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti de 7 em 7, o macho e sua fêmea, e dos animais que não são limpos de 2 em 2, o macho e sua fêmea. Das aves do céu também de 7 em 7, o macho e sua fêmea, para manter viva a semente sobre a face de toda a terra. Pois em mais 7 dias eu farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e toda a substância viva que eu fiz, destruirei da face da terra. E Noé fez de acordo com tudo o que o Senhor lhe ordenou. E Noé tinha 600 anos de idade, quando o dilúvio de águas veio sobre a terra. E entrou na arca Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves, e de toda coisa que rasteja sobre a terra, entraram de 2 em 2, até Noé na arca, o macho e a fêmea, conforme Deus ordenara a Noé. E aconteceu que depois dos 7 dias, as águas do dilúvio estavam sobre a terra. No ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, no 17º dia do mês, no mesmo dia todas as fontes do grande abismo foram rompidas, e as janelas do céu foram abertas. E a chuva esteve sobre a terra 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, e Sem, e Cam, e Jafé, os filhos de Noé, e a mulher de Noé, e com eles as 3 mulheres de seus filhos. Eles, e todo animal segundo a sua espécie, e todo o gado segundo a sua espécie, e toda coisa que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie, e toda a ave segundo a sua espécie, pássaro de toda espécie, e entraram para Noé na arca, de 2 em 2 de toda a carne em que há o sopro de vida. E aqueles que entraram macho e fêmea de toda a carne, conforme Deus lhe ordenara, e o Senhor o fechou dentro. E o dilúvio esteve 40 dias sobre a terra, e as águas aumentaram, e levantaram a arca, e ela foi elevada sobre a terra. E as águas prevaleceram, e foram aumentadas grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os montes altos, que estavam debaixo de todo o céu, foram cobertos. 15 côvados acima, as águas prevaleceram. E os montes foram cobertos, e morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto as aves quanto o gado e os animais, e toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra, e todo o homem. Todos aqueles em cujas narinas estava o sopro de vida, e tudo que estava na terra seca morreu. E foi destruída toda a substância viva que estava sobre a face da terra, tanto o homem quanto o gado, e as coisas rastejantes e as aves do céu. E eles foram destruídos da terra. E somente Noé permaneceu vivo, e aqueles que estavam com ele na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Capítulo 8. As águas do dilúvio diminuem, e Deus lembrou de Noé e de toda coisa vivente, e de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez um vento passar sobre a terra, e as águas se diminuíram. Também as fontes do abismo e as janelas do céu foram fechadas, e a chuva do céu foi contida, e as águas retornaram de sobre a terra continuamente. E após o fim dos 150 dias, as águas foram diminuídas. E a arca descansou no 7º mês, no 17º dia do mês, sobre os montes de Ararate. E as águas diminuíram continuamente até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, foram vistos os topos dos montes. E aconteceu que, ao fim de 40 dias, Noé abriu a janela da arca que ele fizera. E ele enviou um corvo, que saindo, ia e voltava até secar as águas de sobre a terra. Ele também enviou uma pomba, para ver se as águas haviam diminuído da face da terra.
Mas a pomba não encontrou descanso para a sola de seu pé. E ela retornou para ele na arca, pois as águas estavam sobre a face de toda a terra. Então, ele estendeu sua mão e a tomou, e a puxou para si para dentro da arca. E ele ficou mais outros 7 dias, e novamente enviou a pomba para fora da arca. E a pomba veio a ele à tarde, e eis que no seu bico estava uma folha de oliveira arrancada. Assim Noé soube que as águas haviam diminuído de sobre a terra. E ele ficou mais outros 7 dias, e enviou a pomba, que não mais retornou a ele. E aconteceu, no 601º ano, no 1º mês, no 1º dia do mês, que as águas foram secas de sobre a terra. E Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava seca. E no 2º mês, no 27º dia do mês, a terra estava seca. E Deus falou a Noé, dizendo: Vai adiante da arca, tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Traze toda coisa vivente que está contigo, de toda a carne, tanto das aves quanto do gado, e de toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra, que eles possam procriar abundantemente na terra, e sejam frutíferos, e se multipliquem sobre a terra. E Noé foi adiante, e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. E saíram da arca todo animal, toda coisa rastejante, e toda ave, e tudo que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies. E Noé construiu um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu ofertas queimadas sobre o altar. E o Senhor cheirou um aroma doce, e o Senhor disse em seu coração: Eu não amaldiçoarei novamente a terra por causa do homem, pois a imaginação do coração do homem é má desde a sua juventude. Tampouco eu ferirei novamente toda coisa vivente, como o fiz. Enquanto a terra permanecer, tempo de semeadura e de colheita, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Capítulo 9. O pacto que Deus fez com Noé. E Deus abençoou Noé e seus filhos, e lhes disse: Sede frutíferos e multiplicai-vos, e reabasteça a terra. E o temor de vós e o pavor de vós estará sobre todo animal da terra, e sobre toda ave do céu, sobre tudo que se move sobre a terra, e sobre todos os peixes do mar. Em vossas mãos eles foram entregues. Toda coisa viva que se move será por alimento para vós. Assim como a erva verde, eu vos tenho dado todas as coisas. Mas a carne com a sua vida, que é o sangue dela, não comereis. E certamente, vosso sangue das vossas vidas eu requererei. Da mão de todo animal requererei, e da mão do homem, e da mão de todo irmão do homem, requererei a vida do homem. Quem assim derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, pois a imagem de Deus ele fez o homem. E vós, sede fecundos e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. E Deus falou a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que eu estabeleço meu pacto convosco, e com vossa semente depois de vós, e com toda criatura vivente que está convosco, das aves, do gado, e de todo animal da terra convosco, de todos os que saem da arca, a todo animal da terra. E eu estabelecerei o meu pacto convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas de um dilúvio, nem haverá mais dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: Este é o sinal do pacto que fiz entre mim e vós, e toda criatura vivente que está convosco para as gerações perpétuas. Eu ponho o meu arco na nuvem, e isto será por sinal do pacto entre mim e a terra. E acontecerá, quando eu trouxer uma nuvem sobre a terra, que o arco será visto na nuvem. E eu lembrarei do meu pacto, que está entre mim e vós, e toda criatura vivente de toda a carne. E as águas não mais se tornarão um dilúvio para destruir toda a carne. E o arco estará na nuvem.
e eu olharei para ele, para que eu me lembre do pacto eterno entre Deus e toda criatura vivente de toda a carne que está sobre a terra. E Deus disse a Noé: Este é o sinal do pacto que eu estabeleci entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. E Cam é o pai de Canaã. Estes são os 3 filhos de Noé, e por eles toda a terra foi povoada. E Noé começou a ser lavrador, e ele plantou uma vinha. E ele bebeu do vinho, e ficou embriagado, e ele ficou desnudo dentro da sua tenda. E Cam, o pai de Canaã, viu a nudez de seu pai, e contou a seus 2 irmãos que estavam fora. E Sem e Jafé tomaram uma capa, e a puseram sobre os seus ombros, e viraram para trás, e cobriram a nudez de seu pai. E suas faces estavam viradas para trás, e eles não viram a nudez de seu pai. E Noé despertou de seu vinho, e soube o que seu filho mais novo havia feito a ele. E ele disse: Amaldiçoado seja Canaã, servo de servos ele será para seus irmãos. E ele disse: Abençoado seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã será o seu servo. E Deus alargará Jafé, e ele habitará nas tendas de Sem, e Canaã será o seu servo. E Noé viveu, depois do dilúvio, 350 anos. E todos os dias de Noé foram 950 anos, e ele morreu.